Ela foi zombada pelos ricos, até que o milionário a escolheu na frente de todos, e o silêncio que se seguiu fez o mundo dela mudar para sempre. O sol de março batia forte nas janelas do pequeno apartamento em Copacabana, onde Marina Silva ajeitava pela 10ª vez o vestido emprestado da vizinha. O tecido azul marinho, simples mas bem cortado, contrastava com seus cabelos castanhos, presos em um coque que ela havia aprendido a fazer assistindo tutoriais no YouTube. "Você tem certeza de que quer ir?" perguntou Carla, sua colega de trabalho, sentada na cama desarrumada, enquanto observava Marina se preparar. "Essa festa é só para os ricaços da empresa. Você sabe como eles são." Marina suspirou, passando um batom rosado nos lábios. Aos 26 anos, trabalhava há 3 anos como assistente administrativa na Silva & Associados, um dos maiores escritórios de advocacia do Rio de Janeiro. O convite para a festa anual da empresa havia chegado até ela por acaso. Na verdade, estava endereçado para todas as funcionárias, mas ela sabia que poucas das assistentes e secretárias compareceriam. "É uma oportunidade, Carla. Talvez eu consiga conversar com alguns dos sócios sobre aquela vaga de paralegal que abriu." Marina olhou-se no espelho pequeno e embaçado do banheiro. "Eu estudei tanto para isso." Era verdade. Todas as noites depois do expediente, Marina pegava 2 ônibus para chegar à faculdade de Direito, onde cursava o último ano. Acordava às 5 da manhã para dar tempo de estudar antes do trabalho. Seus colegas de classe nem sabiam que ela trabalhava. A maioria vinha de famílias abastadas e não precisava se preocupar com contas para pagar. "Tá, mas não se iluda achando que eles vão te tratar como igual", Carla alertou, ajustando a alça do vestido de Marina. "Lembra da última vez que você tentou sugerir aquela melhoria no sistema?" Marina lembrava bem. Dr. Henrique Mendonça, um dos sócios mais jovens, havia passado por sua mesa quando ela organizava uns processos. Ela havia comentado sobre uma forma mais eficiente de catalogar os documentos, baseada no que aprendia na faculdade. Ele a olhara como se fosse um móvel falando e simplesmente seguiu o caminho. "Desta vez vai ser diferente", Marina murmurou, mais para si mesma do que para a amiga. O táxi que ela havia chamado buzinou lá embaixo. Marina pegou a bolsa pequena, a única social que possuía, e desceu as escadas do prédio de 3 andares, onde morava desde criança, quando seus pais se mudaram do interior de Minas Gerais em busca de oportunidades. O Copacabana Palace brilhava contra a noite carioca. Marina nunca havia entrado no hotel mais famoso da cidade, apenas passara em frente algumas vezes, a caminho da praia. O porteiro, uniformizado impecavelmente, abriu a porta do táxi com um sorriso profissional. "Boa noite, senhora." Marina agradeceu baixinho e caminhou em direção à entrada. Seus sapatos de salto médio, os únicos que possuía, faziam um som delicado contra o mármore do lobby. Seguiu as placas indicativas até chegar ao salão onde acontecia a festa. A música ambiente misturava-se com o som de conversas animadas e gargalhadas. Homens de terno impecável e mulheres com vestidos que custavam mais que seu salário mensal circulavam pelo ambiente, taças de champanhe nas mãos. Marina reconheceu alguns rostos, os sócios do escritório, suas esposas, alguns clientes importantes. Pegou uma taça de champanhe de uma das bandejas que circulavam e posicionou-se estrategicamente perto de um grupo onde reconheceu o Dr. Roberto Silva, o sócio fundador. Esperou o momento certo para se aproximar. "Doutor Silva, boa noite", cumprimentou com um sorriso. O homem de cabelos grisalhos olhou-a por um momento, claramente tentando se lembrar de onde a conhecia. "Marina, não é? Do administrativo." "Isso mesmo. Queria aproveitar para parabenizá-lo pelos resultados excepcionais deste trimestre." Antes que Dr. Silva pudesse responder, uma voz feminina cortou a conversa. "Roberto, querido, quanto tempo?" Uma mulher loira, vestida com um modelo de grife, aproximou-se com 2 amigas igualmente elegantes. Ela olhou Marina de cima a baixo, com um sorriso condescendente. "E quem é essa?" "Ah, Viviane, esta é Marina. Ela trabalha conosco." Dr. Silva respondeu sem muito interesse. "Viviane Mendonça." Marina a reconheceu das fotos sociais que às vezes apareciam no site da empresa. Era esposa de Dr. Henrique e filha de uma família tradicional do Leblon. "Que lindo seu vestido,
Viviane comentou com falsa simpatia. É vintage, não é? Dessas lojas de segunda mão que estão tão em alta. As amigas de Viviane riram baixinho. Marina sentiu o rosto esquentar, mas manteve o sorriso. Na verdade, é emprestado de uma amiga, respondeu com honestidade. Oh, que prático. Viviane sorriu ainda mais. Roberto, você não acha interessante como algumas pessoas fazem qualquer esforço para estar em lugares como este? Dr. Silva pareceu desconfortável, mas não disse nada. Marina sentiu o estômago apertar. Sabia exatamente o que Viviane estava insinuando. As palavras de Viviane ecoaram pelo pequeno círculo que havia se formado ao redor delas. Marina sentiu todos os olhares direcionados a ela, alguns curiosos, outros claramente julgadores. O salão do Copacabana Palace, que minutos antes parecia acolhedor com suas luzes douradas e decoração sofisticada, agora se transformara numa arena onde ela era o alvo. Viviane, Dr. Silva murmurou, numa tentativa tímida de acalmar a situação. O que, Roberto? Estou apenas sendo simpática. Viviane respondeu, ajustando o colar de pérolas que adornava seu pescoço. É admirável como ela se esforça para se encaixar. Olhem só esses sapatos. Devem ser os únicos de salto que tem, coitada. Marina apertou a alça da bolsa com tanta força que suas articulações ficaram brancas. Cada palavra de Viviane era como um tapa na cara, mas ela se recusava a dar o prazer de vê-la se desmoronar na frente de todos. Pelo menos eu trabalho para estar aqui, Marina respondeu, sua voz saindo mais firme do que esperava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Viviane piscou várias vezes, claramente não esperando uma resposta. Suas amigas trocaram olhares surpresos e Dr. Silva pigarreou desconfortavelmente. Perdão? Viviane elevou o tom de voz. Está insinuando o que exatamente? Não estou insinuando nada. Marina manteve a postura ereta. Apenas stating um fato. Eu trabalho no escritório há 3 anos. Estudo direito à noite e vim aqui porque recebi um convite como qualquer outro funcionário. Funcionário. Viviane repetiu a palavra como se fosse algo sujo. Exato. Funcionário. Algumas pessoas nascem para servir, outras para serem servidas. É a ordem natural das coisas. Um murmúrio baixo percorreu o grupo que agora havia crescido. Marina reconheceu alguns rostos. Dr. Henrique se aproximava, junto com outros sócios e suas esposas. Todos pareciam fascinados com o espetáculo que se desenrolava. Meu amor, o que está acontecendo aqui? Dr. Henrique perguntou, colocando a mão na cintura de Viviane. Nada demais, querido. Estava apenas explicando para essa funcionária sobre hierarquias sociais. Marina sentiu as lágrimas ameaçarem, mas respirou fundo. Pensou na mãe, que limpava casas para ajudar a pagar sua faculdade. Pensou no pai, que trabalhava como porteiro desde que chegaram ao Rio. Pensou em todas as vezes que havia sido subestimada por causa de sua origem. Com licença, ela disse, virando-se para sair. Ah, não vai embora agora, Viviane chamou, alto o suficiente para que metade do salão ouvisse. Estava me divertindo tanto. É raro encontrarmos alguém com tanta coragem. Marina parou. Virou-se lentamente. A senhora quer falar sobre coragem? Que tal falarmos sobre a coragem de trabalhar desde os 16 anos para poder estudar? Sobre a coragem de pegar 2 ônibus todos os dias para ir à faculdade depois de um dia inteiro de trabalho? Sobre a coragem de estar aqui, sabendo exatamente o tipo de recepção que teria, mas mesmo assim mantendo a dignidade? O salão havia ficado completamente silencioso. Até os garçons pararam de circular. Marina continuou. A senhora fala sobre ordem natural das coisas. Talvez a ordem natural seja realmente esta. Pessoas que conquistam seu lugar através de esforço e dedicação. E pessoas que acreditam que nasceram merecedoras de tudo sem nunca precisar provar seu valor. Viviane estava vermelha de raiva. Como se atreve a me falar assim? Você não passa de uma... Uma o quê? Uma voz masculina cortou a fala de Viviane. Todos se viraram para ver quem havia falado. Marina seguiu os olhares e quase engasgou. Rafael Fernandes Montenegro caminhava em direção ao grupo, abrindo espaço entre as pessoas como se fosse uma força da natureza. Alto, moreno, com um terno perfeitamente talhado que provavelmente custava mais que o salário anual de Marina, ele era impossível de ignorar. Mais do que isso,
Ele era impossível de não reconhecer. Rafael Montenegro não era apenas rico, ele era uma lenda viva do mundo dos negócios brasileiro. Aos 34 anos, havia transformado a empresa de tecnologia herdada do pai num dos maiores conglomerados da América Latina. Aparecia regularmente nas capas das revistas de economia e nas colunas sociais. Era cliente do escritório Silva em Associados, mas Marina nunca o havia visto pessoalmente. Senhor Montenegro, Dr. Silva gaguejou claramente nervoso. Não o vi chegar. Rafael ignorou completamente Dr. Silva. Seus olhos castanhos estavam fixos em Viviane, que de repente parecia ter perdido toda a arrogância. Estava perguntando o que esta senhora não passa de uma... O quê? Rafael repetiu, sua voz calma, mas com um tom que fez todos ao redor engolirem em seco. Viviane abriu e fechou a boca algumas vezes como um peixe fora d'água. Eu estava apenas... É que... Porque pelo que ouvi, Rafael continuou finalmente olhando para Marina. Ela acabou de demonstrar mais classe e inteligência do que qualquer pessoa neste círculo. O choque foi geral. Marina sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. O silêncio no salão do Copacabana Palace era tão profundo que Marina conseguia ouvir o próprio coração batendo. Rafael Montenegro continuava parado ali, imponente, seus olhos ainda fixos nela, com uma intensidade que a fazia se sentir simultaneamente exposta e protegida. Senhor Montenegro, Viviane finalmente conseguiu balbuciar, forçando um sorriso nervoso. Que surpresa vê-lo aqui. Não sabia que conhecia nossa funcionária. Não conheço, Rafael respondeu sem tirar os olhos de Marina. Mas acabei de presenciar uma das demonstrações mais eloquentes de dignidade que já vi. Ele fez uma pausa, olhando ao redor do círculo de pessoas boquiabertas. O que é mais do que posso dizer sobre o comportamento de algumas pessoas aqui presentes? Dr. Silva pigarreou nervosamente. Rafael, talvez possamos conversar em particular sobre... Não há nada para ser discutido em particular, Roberto. A voz de Rafael era firme, sem espaço para questionamentos. O que presenciei aqui foi uma tentativa clara de humilhação pública de uma funcionária por parte da esposa de seu sócio. Viviane ficou pálida. Eu não estava tentando humilhar ninguém, era apenas uma conversa casual. Conversa casual? Rafael arqueou uma sobrancelha. Atacar a roupa, os sapatos e a origem de uma pessoa é o que a senhora chama de conversa casual? Marina permanecia imóvel, ainda processando o que estava acontecendo. O homem mais poderoso do salão, talvez do Rio de Janeiro inteiro, estava defendendo ela, uma completa desconhecida. Rafael, doutor. Henrique tentou intervir, claramente preocupado. Minha esposa às vezes é um pouco direta em suas observações, mas tenho certeza de que não havia má intenção. Má intenção? Rafael riu, mas não havia humor naquele som. Henrique, sua esposa acabou de humilhar publicamente uma funcionária do seu próprio escritório. Se isso não é má intenção, eu gostaria de saber o que é. O grupo ao redor começou a se dispersar, claramente desconfortável com a tensão no ar. Alguns convidados fingiam olhar os telefones, outros se dirigiam ao bar. Ninguém queria estar perto daquela bomba prestes a explodir. Marina finalmente encontrou sua voz. Senhor Montenegro, eu agradeço sua defesa, mas não é necessário. Posso cuidar de mim mesma. Rafael se virou completamente para ela, e Marina sentiu como se estivesse sendo analisada por raios-x. Ele tinha uma presença que preenchia o espaço ao redor. Uma confiança que vinha não apenas do dinheiro, mas de quem sabia exatamente quem era e qual era seu lugar no mundo. Posso ver isso, ele disse, uma pitada de admiração na voz. Sua resposta foi impressionante. Foi apenas a verdade, Marina respondeu, surpresa com sua própria coragem. A verdade, muitas vezes, é a coisa mais difícil de dizer. Rafael estendeu a mão para ela. Rafael Montenegro. Marina Silva, ela respondeu apertando a mão dele. A pele era quente, o aperto firme sem ser intimidador. Marina Silva, ele repetiu, como se estivesse testando como o nome soava. E o que faz Marina Silva quando não está colocando pessoas pretensiosas em seus devidos lugares? Apesar de tudo, Marina se pegou sorrindo. Estudo direito. E trabalho aqui no escritório. Direito. Interessante. Rafael não soltou sua mão imediatamente. E o que pretende fazer após se formar? Antes que Marina pudesse responder,
Viviane se intrometeu, claramente tentando recuperar algum controle da situação. Rafael, querido, você não precisa se preocupar com essas questões de funcionários. Por que não vem conhecer algumas pessoas realmente importantes? O senador Costa está ali e... Rafael finalmente soltou a mão de Marina e se virou para Viviane com uma expressão que faria um leão recuar. Senhora Mendonça, sua voz estava gelada. Permita-me esclarecer algo. Neste momento não há ninguém neste salão com quem eu preferiria conversar do que com a senhorita Silva. E se a senhora continuar interrompendo nossa conversa, vou ter que reconsiderar minha parceria com este escritório. A ameaça pairou no ar como uma nuvem de tempestade. Dr. Silva empalideceu visivelmente. Dr. Henrique agarrou o braço de Viviane com força suficiente para fazê-la fazer uma careta. Rafael, doutor. Silva tentou mediar. Tenho certeza de que podemos resolver qualquer mal-entendido. Não há mal-entendido, Roberto. Há apenas falta de educação básica. Rafael voltou sua atenção para Marina, seu tom mudando completamente. Senhorita Silva, gostaria de tomar um ar fresco? A varanda tem uma vista magnífica da praia. Marina olhou ao redor. Viviane parecia prestes a ter um ataque. Dr. Henrique estava claramente em pânico. E Dr. Silva parecia estar calculando quantos milhões estava prestes a perder. Todos os olhares estavam direcionados a ela, esperando sua resposta. Ela pensou na mãe, que sempre dizia para nunca baixar a cabeça para ninguém. Pensou no pai, que a ensinou que dignidade não tinha preço. Pensou em todos os momentos em que havia se sentido pequena, insignificante, inferior. Seria um prazer, ela respondeu, aceitando o braço que Rafael oferecia. Em seus cintos, a brisa suave da noite carioca carregava o aroma salgado do mar e o som distante das ondas se quebrando na areia de Copacabana. Marina e Rafael caminharam em silêncio até a varanda do hotel, deixando para trás o burburinho da festa e os olhares curiosos dos convidados. A vista era de tirar o fôlego. As luzes da cidade se estendiam como um colar de diamantes ao longo da costa, e o Cristo Redentor brilhava majestoso no alto do Corcovado. Marina apoiou as mãos no parapeito de mármore, permitindo-se um momento para absorver não apenas a paisagem, mas também a surrealidade de tudo que havia acontecido nos últimos minutos. Melhor? Rafael perguntou, posicionando-se ao lado dela. Muito melhor, Marina admitiu. Obrigada por aquilo lá dentro. Não precisava ter feito. Rafael riu baixinho. Na verdade, precisava sim. Não suporto bullying, especialmente quando é direcionado a alguém que claramente não merece. Marina o estudou com o canto dos olhos. Mesmo na penumbra da varanda, ela conseguia ver os detalhes de seu perfil, a linha forte da mandíbula, os cílios absurdamente longos, a forma como ele segurava a taça de champanhe com uma elegância natural que só vinha com anos de prática. A senhora realmente me impressionou lá dentro. Ele continuou. A maioria das pessoas teria saído correndo ou revidado com agressividade. Você escolheu a dignidade. Não tive muita escolha, Marina murmurou. Se eu tivesse feito uma cena, só teria confirmado tudo o que ela estava pensando sobre mim. E o que ela estava pensando? Marina hesitou. Era estranho estar tendo essa conversa com um completo desconhecido. Ainda mais um desconhecido que aparecia nas capas da Forbes Brasil. Que eu não pertenço a lugares como este, que sou apenas uma pobretona tentando se passar por algo que não sou. Rafael virou-se para olhá-la diretamente. E você acredita nisso? Às vezes, Marina respondeu com honestidade. É difícil não acreditar quando você ouve isso a vida inteira. De onde você vem? Interior de Minas, cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. Meus pais se mudaram para cá quando eu tinha 10 anos, procurando oportunidades melhores. Marina sorriu com tristeza. Meu pai trabalha como porteiro. Minha mãe faz faxina. Eles se matam de trabalhar para que eu possa estudar. E você se sente culpada por isso. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Marina o olhou surpresa pela precisão da observação. Como você sabe? Porque eu também venho de origem humilde, Rafael disse simplesmente. Marina quase engasgou. Você... Mas... A Montenegro Enterprises sempre foi uma empresa familiar, sim, mas isso não significa que sempre fomos ricos. Rafael apoiou-se no parapeito olhando para o mar. Meu avô era mecânico
Meu pai começou com uma pequena oficina no subúrbio de São Paulo. Quando ele morreu, eu herdei dívidas, não patrimônio. Sério? Completamente sério. Tive que trabalhar 16 horas por dia durante anos para salvar a empresa da falência. Estudei à noite, assim como você. A diferença é que eu tive sorte. Fiz alguns investimentos arriscados que deram certo. Marina processou essa informação. A mídia sempre retratava Rafael Montenegro como o herdeiro de um império, alguém que nascera cercado de luxo e privilégios. Por que está me contando isso? Porque reconheço algo em você. A mesma fome que eu tinha, a mesma determinação. Ele se virou para ela novamente. E porque detesto injustiça. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas observando a cidade. Marina se sentia estranhamente confortável na presença dele, como se pudesse baixar a guarda que sempre mantinha levantada. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse finalmente. Claro. Por que você realmente me defendeu? Quero dizer, você nem me conhece. Rafael sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via dele naquela noite. Você quer a resposta diplomática ou a honesta? A honesta. Porque você me lembrou de mim mesmo há 15 anos. E porque... Ele hesitou como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Porque há muito tempo não encontro alguém real num ambiente como aquele. Real? Sim. Alguém que não está tentando me impressionar, conseguir algo de mim, ou fingir ser quem não é. Alguém que simplesmente é autêntica. Marina sentiu o rosto esquentar. Você não me conhece o suficiente para saber se sou autêntica. Talvez não, mas gostaria de conhecer. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de uma promessa que Marina não sabia se estava preparada para receber. Na festa lá dentro, ela podia ouvir a música e o som das conversas, mas parecia tudo muito distante, como se pertencessem a outro mundo. Rafael, ela começou, mas foi interrompida por uma voz familiar. Aí estão vocês. Dr. Silva apareceu na entrada da varanda, claramente agitado. Rafael, preciso falar com você. É sobre o contrato da Montenegro com o nosso escritório. O momento se quebrou como cristal caindo no chão. Rafael suspirou, visivelmente irritado com a interrupção. Roberto, seja o que for, pode esperar até segunda-feira. Na verdade, não pode, Dr. Silva insistiu, lançando um olhar nervoso para Marina. É urgente. Marina entendeu imediatamente. Dr. Silva queria falar sobre a cena que havia acontecido, provavelmente tentar fazer algum controle de danos. Ela não queria ser a causa de problemas para ninguém, por mais que Viviane merecesse uma lição. Eu deveria ir mesmo, ela disse, dando um passo para trás. Está ficando tarde. Marina. Rafael começou. Está tudo bem. Ela o interrompeu, forçando um sorriso. Obrigada pela conversa. E pela defesa. Ela começou a se afastar, mas Rafael a alcançou em 2 passos largos. Espera, ele disse, pegando gentilmente seu braço. Podemos nos ver de novo? Para terminar nossa conversa, Marina olhou para Dr. Silva, que parecia prestes a ter um colapso nervoso, depois de volta para Rafael. Eu não acho que seja uma boa ideia, ela disse baixinho. Por que não? Porque nós somos de mundos muito diferentes, e o que aconteceu aqui hoje só provou isso. Rafael observou Marina se afastar, sua figura delicada desaparecendo entre os convidados que ainda circulavam pelo salão. Dr. Silva permanecia ao lado dele na varanda, mudando o peso de um pé para o outro, claramente ansioso para iniciar a conversa que considerava urgente. Rafael, precisamos conversar sobre o que aconteceu ali dentro. Dr. Silva começou assim que Marina saiu de vista. Não há nada para conversar, Roberto. Rafael virou-se para enfrentar o advogado, sua expressão endurecendo novamente. Sua funcionária foi humilhada publicamente pela esposa de seu sócio. Ponto final. Sim, claro, Viviane exagerou, mas você precisa entender. Ela vem de uma família muito tradicional, às vezes não mede as palavras. Dr. Silva estava claramente tentando minimizar a situação. Tradicional? Rafael riu amargamente. Roberto, tradicional não é desculpa para a crueldade. E se é assim que vocês tratam seus funcionários, talvez eu precise reavaliar nossa parceria. O rosto de Dr. Silva empalideceu. O contrato com a Montenegro Enterprises representava quase 30% da receita anual do escritório. Rafael, por favor, vamos ser razoáveis.
Foi apenas um mal-entendido entre mulheres. Um mal-entendido? A voz de Rafael subiu de tom. Roberto, eu presenciei uma tentativa deliberada de humilhação. E se sua reação é minimizar o que aconteceu, isso me diz muito sobre os valores deste escritório. Dr. Silva engoliu em seco. O que você quer que eu faça? Quero que vocês tratem todos os funcionários com o respeito que merecem. E quero uma conversa séria com Henrique sobre o comportamento de sua esposa. Feito? Qualquer outra coisa? Rafael olhou de volta para o salão, onde ainda conseguia ver Marina conversando com uma colega perto da saída. Ela havia recuperado a compostura, mas ele podia ver a tensão em seus ombros. Sim, quero saber mais sobre Marina Silva. Histórico profissional, desempenho, tudo. Dr. Silva pareceu confuso. Marina? Por quê? Apenas providencie as informações, Roberto. Enquanto isso, do outro lado do salão, Marina se despedia de algumas colegas que haviam chegado mais tarde e perdido todo o drama. Carla, que aparecera depois que Marina enviara uma mensagem desesperada, segurava seu braço com força. Eu não acredito que isso realmente aconteceu. Carla sussurrava, enquanto caminhavam em direção à saída. Rafael Montenegro te defendeu. O Rafael Montenegro. Isso vai estar em todas as revistas de fofoca amanhã. Por isso mesmo eu preciso ir embora, Marina murmurou. Isso já virou um circo grande demais. Elas estavam quase na porta, quando uma voz as interrompeu. Senhorita Silva? Marina se virou e deu de cara com um homem alto, de terno impecável, que ela não reconheceu. Sim, meu nome é Carlos Santos, assistente pessoal do Sr. Montenegro. Ele gostaria de falar com a senhora antes que vá embora. Marina trocou um olhar com Carla, que estava de olhos arregalados. Na verdade, eu estava saindo. Será apenas um momento, eu prometo. Contra seu melhor julgamento, Marina seguiu Carlos de volta ao salão. Rafael a esperava perto do bar, sozinho, com 2 taças de champanhe nas mãos. Achei que você fosse embora sem se despedir, ele disse, oferecendo-lhe uma das taças. Eu pensei que fosse melhor assim, Marina respondeu, mas aceitou a bebida. Por causa do que disse sobre sermos de mundos diferentes? Marina assentiu. Marina? Rafael se posicionou de frente para ela. Posso te fazer uma proposta? Que tipo de proposta? Uma proposta profissional. Estou procurando um assistente jurídico para minha empresa. Alguém inteligente, com conhecimento de direito, que saiba se defender. Ele fez uma pausa. Alguém como você. Marina quase derrubou a taça. Você está oferecendo um emprego para mim? Estou. O salário seria o triplo do que você ganha aqui. Teria plano de saúde completo, auxílio educação para terminar a faculdade e trabalharia diretamente comigo. Rafael? Marina balançou a cabeça. Isso é loucura. Você nem me conhece. Conheço o suficiente. Vi como você se comportou sob pressão. Vi sua integridade, sua coragem. E pelo que Roberto me contou nos últimos minutos, você é uma das funcionárias mais dedicadas e competentes que eles têm. Dr. Silva disse isso? Disse. Aparentemente, você reorganizou todo o sistema de arquivamento deles, criou um novo método de catalogação que economizou horas de trabalho e nunca faltou um dia sequer nos 3 anos que trabalha lá. Marina se sentia como se estivesse sonhando. Por que você faria isso por mim? Porque preciso de pessoas competentes na minha equipe. E porque... Ele hesitou. Porque quero te conhecer melhor. E esta seria uma forma de fazer isso de maneira profissional. Rafael, isso é demais. Eu não posso aceitar um emprego por causa do que aconteceu aqui hoje. Não está aceitando por causa do que aconteceu hoje. Está aceitando porque é qualificada para a posição. Rafael deu um passo mais perto. Marina, você disse que seus pais se sacrificaram para que você pudesse estudar. Esta é sua chance de fazer valer esse sacrifício. Marina olhou ao redor do salão. Viviane estava do outro lado, cercada por suas amigas, lançando olhares furiosos na direção deles. Dr. Silva e Dr. Henrique conversavam intensamente perto da entrada. Algumas pessoas ainda a observavam com curiosidade mal disfarçada. Se eu aceitar, ela disse lentamente, as pessoas vão pensar que... Só que o quê? Que eu consegui o emprego por outros motivos, que temos algum tipo de relacionamento. Rafael considerou isso por um momento. E isso te incomoda?
Sim, não. Eu... Marina suspirou, frustrada. Eu quero conseguir as coisas por mérito próprio. E você conseguiria. Marina, eu te ofereci este emprego baseado no que vi hoje. Sua competência, sua integridade, sua força, qualquer outra coisa... Bem, isso seria uma conversa separada, para outro momento. Marina sentiu o rosto esquentar novamente. Outra conversa? Por que seria mentira se eu dissesse que é apenas interesse profissional? Rafael sorriu e Marina sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Mas primeiro, o emprego. Você aceita? Marina olhou para a taça em suas mãos, o líquido dourado refletindo as luzes do salão. Pensou na mãe, acordando às 5 da manhã para limpar a casa de estranhos. Pensou no pai, em pé por 12 horas seguidas na portaria de um prédio comercial. Pensou em todos os sonhos que haviam sacrificado para que ela chegasse até ali. Eu aceito, ela disse, sua voz quase um sussurro. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Rafael poderia ter iluminado todo o Copacabana. Segunda-feira chegou mais rápido do que Marina esperava. Ela estava parada na frente do edifício espelhado da Montenegro Enterprises, na Barra da Tijuca, observando os executivos bem vestidos entrarem e saírem do lobby de mármore branco. O prédio de 20 andares era imponente contra o céu azul do Rio, com o nome da empresa, brilhando em letras douradas na fachada. Marina ajeitou o blazer azul marinho que havia comprado no sábado, sua primeira compra com o cartão de crédito depois de anos evitando dívidas. Rafael havia sido claro. Ela começaria imediatamente com um adiantamento do primeiro salário para que pudesse se vestir adequadamente para a posição. As palavras ainda ecoavam em sua mente. Respirar, Marina. É só um emprego, ela murmurou para si mesma, caminhando em direção à entrada. O lobby era ainda mais impressionante por dentro. Piso de mármore, plantas tropicais, uma fonte no centro e uma vista panorâmica da lagoa através de janelas do chão ao teto. Marina se dirigiu à recepção, onde uma mulher elegante de cabelos loiros a recebeu com um sorriso profissional. Bom dia. Você deve ser Marina Silva. Eu sou Patrícia, assistente de RH. O Sr. Montenegro está te esperando. Marina seguiu Patrícia até um elevador privativo, que subia direto ao 20º andar, o andar executivo. Quando as portas se abriram, ela se viu numa antessala elegante com poltronas de couro e uma vista espetacular da cidade. Marina! A voz de Rafael veio de uma porta dupla de mogno. Ele caminhava em direção a ela, vestindo um terno cinza que o fazia parecer ainda mais alto e imponente do que ela lembrava. Pontual. Gosto disso. Bom dia, Sr. Montenegro. Marina respondeu formalmente. Rafael? Ele corrigiu com um sorriso. Aqui somos menos formais. Vem, deixe-me te mostrar onde você vai trabalhar. Ele a guiou através de um corredor com quadros de arte contemporânea até uma sala espaçosa com uma mesa de vidro, computador de última geração e uma vista parcial da lagoa. Esta é sua sala, fica ao lado da minha para facilitar a comunicação. Rafael apontou para uma porta conectora. Patrícia vai te explicar os sistemas, mas basicamente você vai me ajudar com contratos, análises jurídicas preliminares, reuniões com advogados externos e organização de documentos legais. Marina assentiu, ainda tentando processar que aquele espaço, maior que o apartamento onde morava, era seu escritório. Rafael! Uma voz feminina soou atrás deles. Marina se virou e deu de cara com uma mulher deslumbrante. Alta, ruiva, vestindo um conjunto de saia e blazer que gritava grife italiana, ela caminhava em direção a eles com a confiança de quem estava em território familiar. Amanda, Rafael disse, sua voz notavelmente mais fria. Não sabia que você estava aqui. Vim para nossa reunião de almoço, você esqueceu? Amanda olhou para Marina com curiosidade mal disfarçada. E quem é essa? Amanda Vieira, Marina Silva. Marina é minha nova assistente jurídica. Marina, Amanda é uma conhecida. O jeito como Rafael hesitou antes de conhecida não passou despercebido por Marina. Amanda estendeu uma mão perfeitamente manicurada. Prazer, Marina. Como você e Rafael se conheceram? Nos conhecemos numa festa do escritório Silva em Associados. Marina respondeu apertando a mão de Amanda. Ah, você trabalhava lá? Amanda sorriu, mas havia algo afiado em seus olhos. Que interessante. Mudança de ares? Algo assim,
Marina respondeu diplomaticamente. Amanda, Rafael interrompeu. Nossa reunião não é até 1 hora. Marina, que tal começarmos com os contratos da fusão com a Oliveira Corp? Amanda claramente não gostou de ser dispensada, mas manteve o sorriso. Claro. Nos vemos mais tarde, Rafael. Foi um prazer conhecê-la, Marina. Depois que Amanda saiu, Rafael se virou para Marina com uma expressão apologética. Desculpe por isso. Amanda é... complicada. Ex-namorada? Marina perguntou antes de poder se conter. Ex-noiva, Rafael respondeu, passando a mão pelos cabelos. O relacionamento terminou há 6 meses, mas ela ainda aparece aqui ocasionalmente para conversas de negócios. Marina sentiu algo estranho no estômago, algo que suspeitava ser ciúme, o que era ridículo considerando que conhecia Rafael há apenas 3 dias. Entendi, ela disse simplesmente. Marina, Rafael se aproximou. Sei que tudo isso é estranho. A forma como nos conhecemos, como você conseguiu este emprego. Mas eu quero que saiba que tomei esta decisão baseada puramente nas suas qualificações. Eu sei, Marina mentiu. A verdade era que ainda estava processando tudo. Bem, Rafael sorriu, voltando ao modo profissional. Que tal começarmos? Tenho uma pilha de contratos que precisam de revisão legal básica antes de irem para o departamento jurídico. As próximas 4 horas passaram voando. Marina mergulhou no trabalho com uma determinação que a surpreendeu. Os contratos eram complexos, mas sua formação em direito e experiência no escritório Silva em Associados a ajudaram a navegar pelos termos técnicos e identificar possíveis problemas. Rafael aparecia de tempos em tempos para verificar como ela estava se adaptando. Sempre profissional, mas com pequenos momentos de calor pessoal que faziam o coração de Marina acelerar. Como está indo? Ele perguntou pela 4ª vez naquela manhã, pousando uma xícara de café ao lado do computador dela. Bem, eu acho. Encontrei algumas cláusulas no contrato da Peterson & Filhos que podem ser problemáticas. Rafael se inclinou para olhar a tela por cima do ombro dela, e Marina sentiu o perfume dele. Algo caro e masculino que fez sua concentração vacilar. Mostre-me, ele disse. Marina apontou para as linhas problemáticas, explicando suas preocupações. Rafael ouvia atentamente, fazendo perguntas inteligentes e oferecendo contexto que ela não tinha. Excelente análise, ele disse quando ela terminou. Você pegou algo que nosso departamento jurídico perdeu na primeira revisão. Marina sentiu uma onda de orgulho. Sério? Sério. Marina, você é boa no que faz. Eles estavam tão próximos que Marina podia ver os pequenos pontos dourados nos olhos castanhos dele. Por um momento, a tensão profissional se transformou em algo mais pessoal, mais íntimo. Rafael, a voz de Amanda cortou o momento como uma lâmina. Eles se afastaram rapidamente. Amanda estava na porta, observando a cena com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar. Nosso almoço? Amanda disse, olhando para o relógio caro no pulso. Rafael suspirou quase imperceptivelmente. Claro. Marina, pode continuar com a revisão? Conversamos quando eu voltar. Depois que eles saíram, Marina se recostou na cadeira, tentando ignorar a pontada de ciúme que sentia ao imaginar Rafael almoçando com a ex-noiva deslumbrante. Concentre-se no trabalho, Marina. Ela murmurou para si mesma. É só o primeiro dia. Mas mesmo enquanto voltava aos contratos, uma parte de sua mente permanecia na forma como Rafael havia olhado para ela, na proximidade de seus corpos, na tensão quase elétrica que havia entre eles. O restaurante aprazível, aninhado nas colinas de Santa Teresa, oferecia uma vista deslumbrante da Baía de Guanabara. Rafael estava sentado numa mesa reservada na varanda, observando Amanda mexer distraidamente na salada que havia pedido. Ela não havia tocado na comida, apenas empurrava as folhas de um lado para o outro do prato. Você vai me contar o que realmente quer, ou vamos ficar aqui fingindo que este é um almoço social? Rafael perguntou, cortando direto ao ponto. Amanda levantou os olhos, deixando o garfo de lado. Sempre direto, não é? Foi uma das coisas que me atraiu em você. E uma das que me afastou. Amanda, está bem, está bem. Ela suspirou, ajeitando uma mecha de cabelo ruivo atrás da orelha. Estou preocupada com você. Preocupada como? Esta garota, Marina. Rafael, você a conhece há o quê? 1 semana? E já ofereceu um emprego para ela? Isso não é típico seu.
Rafael tomou um gole do vinho tinto, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Marina é qualificada para a posição. Tenho certeza de que é. Mas não é por isso que você a contratou, é? O silêncio se estendeu entre eles. Rafael conhecia Amanda há 5 anos. Eles haviam se conhecido numa conferência de negócios em São Paulo. Ela como diretora de marketing de uma empresa multinacional. Ele como o jovem CEO em ascensão. Ela era inteligente, ambiciosa. Vinha de uma família rica de Brasília. No papel, eram o casal perfeito. Olha, Amanda continuou, sua voz ficando mais suave. Eu sei como terminamos. Eu sei que eu pressionei demais sobre casamento, sobre família. Eu sei que você sentiu que eu estava tentando te controlar. Amanda, por que estamos falando sobre isso? Porque eu ainda te amo, Rafael. E porque tenho medo de que você esteja fazendo algo impulsivo para se vingar de mim. Rafael colocou o copo na mesa com mais força do que pretendia. Você acha que eu ofereci um emprego para Marina para te provocar? Acho que você está se rebelando contra tudo que eu representava. Contra a vida que eu queria que nós tivéssemos. Amanda se inclinou para a frente. Aquela garota é tudo que eu não sou, Rafael. Humilde, inexperiente, claramente deslumbrada com você. Para! A voz de Rafael era baixa, mas tinha um tom de aviso. Estou tentando te proteger. Você é um dos homens mais ricos do Brasil, Rafael. Quantas mulheres você acha que se aproximaram de você interessadas apenas no seu dinheiro? Marina não é assim. Como você pode ter certeza? Você a conhece há 1 semana. Rafael se recostou na cadeira, estudando Amanda. Ela estava genuinamente preocupada. Ele podia ver isso em seus olhos. Mas também havia algo mais. Algo que parecia muito com possessividade. Amanda, você e eu terminamos porque você queria me mudar. Queria que eu me casasse, comprasse uma casa em Ipanema, tivesse filhos, vivesse a vida que você havia planejado para nós desde o primeiro encontro. E qual o problema com querer estabilidade? Com querer uma família? Nenhum problema. Mas eu não estava pronto. E você não conseguia aceitar isso. E quando eu disse que precisava de tempo, você me deu um ultimato. Amanda baixou os olhos. Eu estava com medo de perder você. E acabou perdendo mesmo assim. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos. O som das conversas das outras mesas e o ruído distante do trânsito preenchendo o espaço entre eles. Ela é diferente, não é? Amanda perguntou finalmente. Sim, Rafael admitiu. Ela é. E você está interessado nela. Romanticamente, quero dizer. Rafael hesitou antes de responder. Sim. Amanda assentiu lentamente, como se estivesse processando a informação. Rafael, você tem certeza de que não está confundindo gratidão com interesse? Quer dizer, você a defendeu numa situação humilhante, se tornou o herói dela. Não é gratidão. Como você pode ter certeza? Porque quando eu olho para ela, eu vejo alguém real. Alguém que não está tentando me impressionar ou conseguir algo de mim. Alguém que trabalha por seus objetivos, que tem dignidade, que... Ele parou, percebendo o quanto estava revelando. Alguém que é tudo o que eu não sou. Amanda completou, sua voz carregada de tristeza. Amanda, não, está tudo bem. Eu entendo. Ela forçou um sorriso. Só promete uma coisa? O quê? Seja cuidadoso. Você tem um coração bom, Rafael, às vezes bom demais. Só tenha certeza de que ela sente o mesmo que você antes de se entregar completamente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marina estava descobrindo que trabalhar para Rafael Montenegro era tanto estimulante quanto intimidador. A pilha de contratos em sua mesa havia dobrado de tamanho desde a manhã, mas ela estava determinada a provar que merecia estar ali. Batendo cabeça? Marina levantou os olhos e viu Carlos Santos, o assistente pessoal de Rafael, parado na porta com um sorriso simpático. Um pouco, ela admitiu. Este contrato de fusão é mais complexo do que eu esperava. Carlos entrou na sala, fechando a porta atrás de si. Posso te dar uma dica? Rafael valoriza a honestidade acima de tudo. Se você não entender algo, pergunte. Ele prefere ter que explicar do que descobrir um erro depois. Obrigada. É intimidador trabalhar diretamente para ele. Ele pode ser intenso, Carlos concordou. Mas é justo, e pelo que vi esta manhã você está se saindo muito bem. Marina sorriu, sentindo-se um pouco mais confiante. Carlos, posso te perguntar uma coisa? Claro. Amanda,
A mulher que estava aqui mais cedo, ela vem aqui com frequência? Carlos hesitou, claramente pesando quanto deveria revelar. Ocasionalmente. Eles terminaram há alguns meses, mas ela ainda aparece de vez em quando. Por quê? Só curiosidade, Marina mentiu. Marina, Carlos se inclinou contra a mesa. Posso te dar outro conselho? Claro. Rafael é um bom homem, mas ele também é muito rico e muito poderoso, o que significa que sempre há pessoas tentando se aproveitar dele. Ele aprendeu a ser cauteloso. Carlos fez uma pausa. Mas eu nunca o vi olhar para alguém da forma como olhou para você hoje de manhã. Marina sentiu o rosto esquentar. Não é assim. Talvez não ainda, Carlos disse com um sorriso conhecedor. Mas apenas seja você mesma, Marina. É isso que chamou a atenção dele em primeiro lugar. Depois que Carlos saiu, Marina tentou voltar aos contratos, mas não conseguia se concentrar. As palavras de Carlos ecoavam em sua mente, misturadas com a imagem de Rafael saindo para almoçar com sua ex-noiva deslumbrante. Ela estava tão perdida em pensamentos que não ouviu Rafael voltar até que ele bateu levemente na porta conectora. Como foi o almoço? Ela perguntou, tentando soar casual. Esclarecedor, Rafael respondeu, estudando sua expressão. Você está bem? Parece preocupada. Marina hesitou. Parte dela queria perguntar sobre Amanda, sobre o que eles haviam conversado, sobre se ainda havia algo entre eles, mas a parte racional de sua mente a lembrava de que ela era apenas uma funcionária, de que a vida pessoal de Rafael não era da sua conta. Estou bem, ela disse finalmente. Só tentando entender este contrato de fusão. Rafael se aproximou, olhando por cima do ombro dela novamente. Desta vez, Marina estava preparada para a proximidade, para o perfume dele, para a forma como sua presença parecia preencher todo o espaço. Está com dificuldade em alguma parte específica? Ele perguntou. Aqui. Marina apontou para uma cláusula particularmente complexa sobre distribuição de ativos. Não entendo como isso afetaria os funcionários da empresa menor. Rafael explicou pacientemente, sua voz baixa e próxima ao ouvido dela. Marina tentava se concentrar nas palavras, mas estava cada vez mais consciente de quão perto ele estava, da forma como seus dedos roçavam os dela quando apontava para diferentes partes do documento. Faz sentido agora? Ele perguntou. Marina se virou para responder e se deu conta de que seus rostos estavam a poucos centímetros de distância. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Os olhos de Rafael desceram para os lábios dela, e Marina sentiu como se o ar tivesse saído da sala. Rafael? A voz de Patrícia do RH quebrou o momento. Desculpe interromper, mas você tem uma ligação urgente do Japão. Rafael se afastou imediatamente, passando a mão pelos cabelos. Claro, Marina, podemos continuar isso depois? Marina assentiu, não confiando na própria voz. Depois que ele saiu, ela encostou na cadeira, o coração batendo disparado. Carlos tinha razão sobre uma coisa. Ela precisava ser cuidadosa, porque estava começando a perceber que seus sentimentos por Rafael Montenegro estavam rapidamente se tornando muito mais complicados do que uma simples gratidão profissional. Era quinta-feira da segunda semana de Marina na Montenegro Enterprises, quando tudo desmoronou. Ela havia chegado ao escritório como de costume, às 8h em ponto, com uma xícara de café da padaria da esquina e determinação para terminar a análise do mega contrato da fusão com a Peterson & Filhos. O que ela não esperava era encontrar 3 homens de terno escuro na sala de Rafael, vozes alteradas, vazando através da porta de mogno. Completamente inaceitável, a voz de Rafael ecoava pelo corredor. Marina hesitou na porta de seu escritório, não querendo interromper, mas preocupada com o tom tenso da conversa. Carlos apareceu ao seu lado, o rosto grave. Crise, ele murmurou. Os Peterson descobriram sobre um problema nos documentos que foram enviados ontem. Aparentemente, há informações confidenciais que não deveriam ter sido incluídas. O estômago de Marina despencou. Que tipo de informações? Dados financeiros internos da Montenegro que poderiam afetar o preço da fusão. Se vazarem para a imprensa ou concorrentes... Carlos não precisou terminar a frase. A porta do escritório de Rafael se abriu bruscamente e 3 homens saíram, expressões sérias, falando baixo entre si. Marina reconheceu um deles das fotos nos jornais de negócios, James Peterson, CEO da Peterson & Filhos.
Senhorita Silva? Marina se virou e viu Rafael parado na porta, a gravata afrouxada, expressão tensa. Pode vir aqui, por favor. Com o coração na garganta, Marina seguiu-o para dentro do escritório. Rafael fechou a porta e caminhou até a janela, olhando para a lagoa sem realmente vê-la. Rafael? Ela disse baixinho. Os documentos que você revisou segunda-feira. Ele disse sem se virar. Os contratos preliminares da fusão Peterson. Você lembra quais versões enviou para eles? Marina sentia como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Eu enviei as versões que estavam na sua mesa. As que você me pediu para revisar e mandar. Essas versões continham informações que não deveriam ter saído desta empresa. Rafael se virou para encará-la, e Marina viu algo em seus olhos que a fez sentir frio na barriga. Informações que agora estão nas mãos dos Peterson e podem comprometer toda a negociação. Eu não entendo, Marina balbuciou. Você disse que eram as versões finais. Eu disse para revisar os documentos, não para enviá-los. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mas você disse... Eu achei que... Você achou. Marina, estamos falando de uma fusão de 200 milhões de reais. Não há espaço para achar nada. A voz de Rafael estava fria, profissional, completamente diferente do tom caloroso que ela havia se acostumado a ouvir. Marina sentiu lágrimas ameaçarem, mas as engoliu. Não ia chorar. Não na frente dele. Eu sinto muito, ela disse, mantendo a voz firme. Foi um mal-entendido. Como posso consertar isso? Rafael passou as mãos pelo rosto, parecendo de repente muito cansado. Não sei se pode ser consertado, Marina. Os Peterson estão considerando cancelar toda a fusão. Eles acham que foi uma tentativa deliberada de manipular as negociações. Mas não foi. Eu jamais faria isso intencionalmente. Eu sei, Rafael disse, e havia algo em sua voz que fez Marina olhar mais atentamente para ele. Pelo menos eu quero acreditar que sei. O que isso significa? Rafael caminhou até a mesa, apoiando as mãos na superfície de vidro. Significa que preciso considerar todas as possibilidades, incluindo a possibilidade de que isso não tenha sido um acidente. Marina sentiu como se tivesse sido esbofeteada. Você acha que eu fiz isso de propósito? Que eu sabotei a fusão intencionalmente? Não sei o que pensar, Marina. Tudo isso é muito conveniente. Você aparece na minha vida de forma dramática. Eu te ofereço um emprego, você ganha minha confiança, e então isso acontece. Conveniente para quem? Marina estava começando a ficar com raiva. Rafael, que benefício eu teria em sabotar sua empresa? Eu trabalho aqui. Não sei, talvez alguém tenha te oferecido dinheiro. Talvez a Silva em Associados queira se vingar do que aconteceu na festa. Talvez você estivesse certo desde o início. Marina o interrompeu, sua voz subindo. Talvez pessoas como eu realmente não pertençam a lugares como este. Rafael levantou os olhos para ela, e por um momento ela viu um flash do homem que a havia defendido na festa do Copacabana Palace. Mas o momento passou rapidamente. Marina, não. Ela levantou a mão. Você quer saber a verdade? Eu cometi um erro honesto de alguém que trabalha nesta empresa há 2 semanas e ainda está aprendendo os procedimentos. Mas se você prefere acreditar que eu sou algum tipo de espiã corporativa, então talvez você não me conheça tão bem quanto pensava. Marina se dirigiu para a porta, mas a voz de Rafael a parou. Para onde você vai? Arrumar meus pertences. Obviamente, não posso mais trabalhar aqui. Marina, espere. Não, Rafael. Você deixou bem claro o que pensa de mim. E eu não vou ficar num lugar onde minha integridade está sendo questionada. Marina saiu do escritório, fechando a porta atrás de si com mais força do que necessário. Carlos estava parado do lado de fora, claramente tendo ouvido parte da conversa. Marina. Não, Carlos. Não me diga que foi um mal-entendido. Não me diga que ele estava nervoso por causa da pressão. Marina começou a caminhar em direção ao seu escritório. Ele me acusou de sabotagem. Não há volta depois disso. Ela começou a colocar suas poucas coisas numa caixa. Alguns livros de direito, uma caneca que havia comprado para o escritório, uma pequena planta que pensava que alegria o ambiente. Não era muito. Ela não havia tido tempo de se estabelecer realmente. Está sendo dramática, uma voz familiar disse atrás dela. Marina se virou
e viu Amanda parada na porta, impecável como sempre, em um conjunto bege que provavelmente custava mais que o aluguel mensal de Marina. Com licença, Marina disse. Você está sendo dramática, Amanda repetiu entrando na sala. Rafael está sob pressão enorme. Ele não quis dizer o que disse. Como você sabe o que ele disse? Amanda deu de ombros. As paredes são finas, e eu estava na sala ao lado quando os Peterson saíram. Marina continuou empacotando seus pertences, tentando ignorar Amanda. Mas a mulher claramente não tinha intenção de ir embora. Sabe, Amanda disse, sentando-se numa das cadeiras, parte de mim deveria estar feliz. Você saindo significa uma complicação a menos na vida de Rafael. Marina parou o que estava fazendo. O que você quer, Amanda? Quero entender você. Quero entender o que Rafael vê em você que não via em mim. Talvez autenticidade. Amanda riu, mas não havia humor no som. Autenticidade. É uma palavra interessante. Você acha que é mais autêntica que eu? Eu acho que eu sou eu mesma. Sem pretensões, sem agendas ocultas. Todo mundo tem agendas ocultas, Marina. A diferença é que algumas pessoas são honestas sobre elas. Marina fechou a caixa e se virou para encarar Amanda. Qual é a sua agenda? Reconquistar Rafael. A honestidade crua da resposta surpreendeu Marina. E você acha que me sabotando vai conseguir isso? Eu não preciso te sabotar, Amanda disse, levantando-se. Você está fazendo um bom trabalho sozinha. Rafael ofereceu tudo para você. Um emprego, uma chance, até mesmo interesse romântico. E ao primeiro sinal de dificuldade você sai correndo. Ele me acusou de sabotagem. E daí? Você acha que relacionamentos, profissionais ou pessoais, são fáceis? Você acha que vale a pena lutar apenas quando as coisas são simples? Marina ficou em silêncio, processando as palavras de Amanda. Rafael é um homem complexo, Amanda continuou. Ele construiu paredes ao redor do coração dele por boas razões. Ele foi traído antes, usado por pessoas que queriam apenas seu dinheiro ou status. Quando ele está sob pressão, essas paredes ficam mais altas. Por que você está me contando isso? Porque se você realmente se importa com ele, vai lutar. Vai provar que é diferente das outras. E se você não se importa... Amanda deu de ombros. Então eu estava certa sobre você desde o início. Marina ficou parada em seu escritório por longos minutos depois que Amanda saiu, as palavras da ex-noiva de Rafael ecoando em sua mente. A caixa com seus pertences estava sobre a mesa, uma lembrança silenciosa da decisão que havia tomado por impulso. Pela primeira vez, desde que saíra do escritório de Rafael, ela parou para realmente pensar no que havia acontecido. Pegou o telefone e ligou para Carla. Marina, como assim você foi demitida? O que aconteceu? Eu não fui demitida. Eu pedi demissão. Marina explicou rapidamente a situação para a amiga. Espera aí, Carla interrompeu. Deixa eu entender. Você cometeu um erro honesto. Seu chefe ficou nervoso por causa da pressão e você decidiu sair? Marina, você enlouqueceu? Ele me acusou de sabotagem. Ele estava com raiva. Pessoas falam coisas que não pensam quando estão com raiva. Especialmente pessoas poderosas que não estão acostumadas a ter problemas. Marina suspirou. Você está do lado dele agora? Estou do seu lado. E por isso estou te dizendo que você está cometendo um erro. Marina, quando foi a última vez que você teve uma oportunidade como essa? Quando foi a última vez que alguém acreditou no seu potencial? Antes que Marina pudesse responder, ouviu uma batida suave na porta. Carlos apareceu, parecendo hesitante. Carla, preciso desligar, Marina disse, encerrando a ligação. Marina, Carlos entrou na sala. Posso falar com você? Se é para tentar me convencer a ficar, pode economizar a saliva. Na verdade, é para te contar algo que talvez você devesse saber. Carlos fechou a porta atrás de si. Sobre os documentos que você enviou. Marina o olhou com atenção. O que sobre eles? Não foram você que os enviou. Quer dizer, tecnicamente foram, mas... Carlos suspirou. Marina, os documentos na mesa do Rafael segunda-feira eram os corretos. Alguém os trocou depois que você os revisou. O sangue de Marina gelou. O que você está dizendo? Estou dizendo que alguém nesta empresa deliberadamente sabotou a fusão e deixou você levar a culpa. Marina se sentou pesadamente na cadeira. Como você sabe disso? Porque eu manejo toda a correspondência que sai do andar executivo.
Os documentos que você colocou na bandeja para serem enviados não eram os mesmos que saíram do prédio. Carlos se inclinou para a frente. Marina, eu vi os documentos originais, eles estavam corretos. Alguém os trocou durante a noite. Quem tem acesso ao escritório de Rafael depois do horário? Além dos seguranças? Apenas alguns executivos sênior. Eu. E... Carlos hesitou. E quem mais? Amanda. Ela ainda tem cartão de acesso do tempo em que eles estavam juntos. Marina sentiu como se tivesse sido atingida por um raio. Amanda estava aqui segunda-feira à noite? O sistema registra que ela entrou às 22h30 e saiu às 23h15. Por que você não contou isso para Rafael? Carlos pareceu desconfortável. Porque não tenho certeza absoluta e porque... Bem, acusar a ex-noiva do chefe de sabotagem corporativa não é exatamente uma coisa que se faz levianamente. Marina se levantou, andando até a janela. A vista da lagoa que antes a tranquilizava agora parecia turbulenta, refletindo o caos em sua mente. Carlos, você pode provar isso? Posso mostrar os registros de acesso. E posso mostrar as diferenças entre os documentos que você preparou e os que foram enviados. Mas prova definitiva, isso seria mais difícil. Marina virou-se para encará-lo. Onde estão os documentos originais? Provavelmente foram destruídos, mas... Carlos hesitou novamente. Mas o quê? Mas Amanda cometeu um erro. Ela não sabia sobre o sistema de backup automático que instalamos mês passado. Toda versão de todo documento é salva automaticamente no servidor. Marina sentiu uma mistura de alívio e raiva correndo por suas veias. Então você pode provar que eu não fiz isso? Posso. A questão é, o que você quer fazer com essa informação? Antes que Marina pudesse responder, a porta se abriu e Rafael entrou, parecendo exausto. Ele parou ao ver Carlos ali, depois notou a caixa na mesa de Marina. Carlos, você pode nos dar um minuto? Rafael perguntou. Depois que Carlos saiu, Rafael caminhou até a mesa, olhando para a caixa. Você realmente vai embora. Você me acusou de sabotagem, Marina disse simplesmente. Eu estava... A pressão... Rafael passou as mãos pelos cabelos. Marina, eu falei com os Peterson novamente. Eles concordaram em continuar as negociações se conseguirmos provar que foi um acidente. E se não conseguirmos provar? Rafael não respondeu, mas a expressão em seu rosto disse tudo. Marina respirou fundo. Rafael, e se eu te dissesse que não foi um acidente? Que alguém deliberadamente sabotou a fusão? Rafael a olhou com atenção. O que você quer dizer? Quero dizer que alguém trocou os documentos que eu preparei. Alguém que queria que isso desse errado. Marina, eu sei que você está tentando se justificar, mas... Carlos! Marina chamou, abrindo a porta. Pode entrar, por favor? Carlos entrou nervosamente, evitando o olhar de Rafael. Conta para ele, Marina disse. Carlos olhou de Marina para Rafael claramente relutante. Senhor Montenegro, há algumas discrepâncias nos documentos que precisamos discutir. Que tipo de discrepâncias? Os documentos que a Marina preparou segunda-feira não são os mesmos que foram enviados para os Peterson. Rafael ficou muito imóvel. Explique. Carlos explicou sobre o sistema de backup, os registros de acesso, os documentos que haviam sido trocados. Conforme falava, o rosto de Rafael foi ficando cada vez mais sombrio. Você está me dizendo que alguém entrou no meu escritório e deliberadamente sabotou esta fusão? Sim, senhor. E você suspeita de quem? Carlos olhou para Marina, que assentiu encorajadoramente. Amanda, senhor. Ela foi a única pessoa com acesso que entrou no prédio após o expediente na segunda-feira. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Rafael caminhou até a janela, as mãos nos bolsos processando as informações. Rafael, Marina disse baixinho, eu entendo por que você duvidou de mim. Eu realmente apareci na sua vida de forma súbita. Aceitei um emprego que parecia bom demais para ser verdade. Mas eu jamais faria nada para prejudicar você ou sua empresa. Rafael se virou para olhá-la. Eu sei. Deus, Marina. Eu sabia no momento em que as palavras saíram da minha boca. Eu estava com medo, com raiva, e você estava ali e... Ele balançou a cabeça. Não há desculpa para o que eu disse. Rafael. Não, Marina. Não há desculpa. Você me mostrou quem é desde o primeiro dia. Você tem integridade, coragem, honestidade. E eu, no primeiro momento de crise real, eu te acusei de traição. Marina sentiu as lágrimas ameaçarem novamente.
Mas desta vez não eram de raiva ou humilhação. Carlos, Rafael disse, sem tirar os olhos de Marina, quero uma cópia de todos os registros e quero Amanda no meu escritório em 1 hora. Sim, senhor. Depois que Carlos saiu, Rafael caminhou até Marina. Você pode me perdoar? Rafael, porque eu não sei se posso me perdoar. Marina, você é a coisa mais real que aconteceu na minha vida em muito tempo. E eu quase joguei tudo fora por causa do meu próprio medo. Que medo? Medo de confiar em alguém novamente. Medo de acreditar que alguém poderia se importar comigo pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Rafael pegou as mãos dela. Medo de me apaixonar. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Marina sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Se apaixonar, ela repetiu, sua voz apenas um sussurro. Marina, Rafael hesitou. Então pareceu tomar uma decisão. Eu me apaixonei por você, provavelmente desde aquela primeira noite na festa, e isso me apavora. Marina olhou para os olhos castanhos dele, vendo vulnerabilidade ali que ela nunca havia imaginado que existia. Por que te apavora? Porque nunca senti nada assim antes, porque você tem o poder de me destruir, e porque... Ele sorriu tristemente. Porque somos realmente de mundos diferentes, e eu não sei se isso pode dar certo. Marina soltou as mãos dele e caminhou até a caixa na mesa. Por um momento, Rafael pareceu que ela ia pegá-la e sair. Em vez disso, ela empurrou a caixa para o lado e se sentou na beirada da mesa. Rafael, ela disse, você sabe qual é a diferença entre nós? Diga. Você tem medo do que pode perder. Eu estou disposta a lutar pelo que posso ganhar. 1 hora depois, Amanda Vieira entrou no escritório de Rafael com a confiança de sempre, mas Marina notou uma tensão quase imperceptível em seus ombros. Rafael estava sentado atrás de sua mesa, expressão neutra, enquanto Marina permanecia de pé ao lado da janela. Carlos estava presente também, uma pasta com documentos nas mãos. Rafael, querido! Amanda sorriu, ignorando completamente a atmosfera pesada na sala. Você parece terrivelmente sério. Espero que não seja sobre aquele pequeno mal-entendido com os Peterson. Sente-se, Amanda, Rafael disse, sua voz fria e controlada. Amanda hesitou apenas 1 segundo, antes de se sentar graciosamente na cadeira de frente para a mesa. Está tudo bem? Você está me preocupando. Carlos, Rafael disse, mostre para a Amanda os registros de acesso do prédio. Carlos abriu a pasta e colocou os papéis na mesa. Amanda olhou para eles com uma expressão confusa perfeitamente ensaiada. Registros de acesso? Rafael, não entendo por quê. Segunda-feira, 22h30. Rafael leu do documento. Amanda Vieira, entrada. 23h15, saída. Ele levantou os olhos para ela. Você pode me explicar por que estava aqui depois do expediente? Marina observou atentamente o rosto de Amanda. Por uma fração de segundo, viu um flash de pânico nos olhos verdes, mas ele desapareceu tão rapidamente que alguém menos atento poderia ter perdido. Ah, isso! Amanda riu e o som era quase convincente. Eu havia esquecido alguns documentos pessoais no meu antigo escritório. Você sabe, algumas fotos, um livro que estava lendo... E que escritório? Rafael perguntou. Você nunca teve um escritório aqui, Amanda. Você trabalhava na Ferreira & Associates. Amanda piscou algumas vezes. Eu quis dizer documentos que havia deixado no seu escritório, durante o tempo em que estávamos, quando eu passava mais tempo aqui. Carlos, Rafael continuou, mostre para ela as cópias dos documentos. Carlos colocou 2 versões lado a lado na mesa. Os documentos originais que Marina havia preparado e as versões alteradas que foram enviadas para os Peterson. Amanda, Rafael disse, sua voz perigosamente baixa. Você pode me explicar como documentos que estavam corretos às 18h de segunda-feira, de alguma forma se tornaram incorretos na manhã de terça? Marina viu o momento exato em que Amanda percebeu que estava encurralada. A máscara de inocência escorregou por apenas 1 segundo, revelando algo frio e calculista por baixo. Rafael, você não pode estar sugerindo que eu... Estou sugerindo que você entrou no meu escritório segunda-feira à noite, trocou os documentos corretos pelos incorretos e, deliberadamente, sabotou uma fusão de 200 milhões de reais. Rafael se levantou. E estou sugerindo que fez isso para prejudicar Marina
e talvez me forçar a demiti-la. Isso é ridículo. Amanda se levantou também, finalmente abandonando a pretensão de calma. Por que eu faria uma coisa dessas? Você me disse na terça-feira que ainda me amava. Disse que estava preocupada com minha proximidade com Marina. E estava. Estou. Rafael, você não vê que ela está te manipulando? Ela provavelmente armou tudo isso para parecer que eu... Amanda! A voz de Rafael cortou as palavras dela como uma lâmina. Pare! Marina deu um passo à frente. Amanda, você cometeu um erro. Que erro? Amanda se virou para ela, os olhos faiscando de raiva. Você não sabia sobre o sistema de backup automático. Cada versão de cada documento é salva com timestamp. Podemos provar exatamente quando os documentos foram alterados. Amanda ficou pálida. Você não pode provar nada. Eu nunca... Amanda, Rafael interrompeu. São 15 anos de prisão por sabotagem corporativa. Você quer mesmo continuar negando? O silêncio se estendeu pela sala. Marina podia ouvir o próprio coração batendo enquanto observava Amanda lutar internamente. Finalmente, os ombros da mulher caíram. Você não entende, Amanda disse, sua voz saindo embargada. 5 anos, Rafael. 5 anos da minha vida. Eu planejei nosso futuro, nossa família. E então ela aparece, essa... ninguém. E em uma semana você está olhando para ela da forma que nunca olhou para mim. Amanda. Não? Amanda se virou para Marina, lágrimas escorrendo pelo rosto perfeitamente maquiado. Você não tem ideia do que destruiu. Ele nunca vai amar ninguém como me amou. Você é apenas uma novidade para ele. Um projeto de caridade que o faz se sentir bem consigo mesmo. Marina deu um passo à frente, sua voz calma mas firme. Amanda, você está certa sobre uma coisa. Eu sou ninguém. Sou uma garota de origem humilde que trabalha duro pelos seus sonhos. Mas a diferença entre nós é que eu nunca tentaria destruir alguém para conseguir o que quero. Você não faz ideia do que é amar alguém como Rafael. Na verdade, Marina olhou para Rafael, então de volta para Amanda. Eu faço, e por isso mesmo sei que amor verdadeiro não é possessão. Não é tentar controlar ou destruir, é querer o melhor para a pessoa, mesmo que isso não inclua você. Amanda olhou de Marina para Rafael, como se estivesse vendo ambos claramente pela primeira vez. Eu só queria que você voltasse. Amanda, Rafael disse gentilmente, o que nós tínhamos acabou há meses. Não porque eu conheci Marina, mas porque não era certo. Porque você queria me mudar, e eu queria ser aceito como sou. E ela te aceita? Amanda perguntou amargamente. Essa diferença de classes, de mundos, você acha que vai dar certo? Marina e Rafael trocaram um olhar. Era a mesma pergunta que ambos haviam feito para si mesmos. Eu não sei, Rafael admitiu, mas quero descobrir. Com honestidade, com respeito mútuo e sem sabotagem. Amanda pegou a bolsa, sua dignidade retornando aos poucos. Rafael, eu sinto muito. Pelos documentos, pela fusão, por tudo. Amanda, Rafael disse quando ela chegou à porta. Você precisa de ajuda. Profissional. O que você fez não é normal, não é saudável. Amanda assentiu sem se virar. Eu sei. E Rafael? Sim? Cuide bem dela. Porque independente do que eu possa pensar sobre vocês dois juntos, ela te defendeu. Mesmo quando você a acusou. Mesmo quando ela podia ter simplesmente ido embora e deixado você acreditar que foi ela. Ela lutou por você. Amanda saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. O silêncio que ficou era diferente. Não tenso como antes, mas cheio de possibilidades. Então, Rafael disse finalmente, creio que você não vai mais precisar dessa caixa. Marina olhou para a caixa com seus pertences, depois para Rafael. Depende. Do quê? De uma coisa que você disse antes. Sobre se apaixonar. Marina caminhou até ele, parando bem perto. Você estava sendo honesto? Rafael levantou as mãos para tocar o rosto dela gentilmente. Completamente honesto. E você? Como se sente? Marina sorriu, o primeiro sorriso genuíno desde segunda-feira. Apavorada e completamente apaixonada. Quando Rafael a beijou, Marina sentiu como se todas as peças da sua vida finalmente tivessem se encaixado. Não importava que fossem de mundos diferentes. Não importava que ainda houvesse obstáculos pela frente. O que importava era que eles haviam encontrado algo real, algo que valia a pena lutar. E pelo som dos aplausos que vinham do corredor,
Aparentemente, Carlos havia esquecido de fechar completamente a porta. Eles não estavam sozinhos nessa luta. Marina Silva, a garota de origem humilde que uma vez foi zombada pelos ricos, havia finalmente encontrado seu lugar. Não porque um milionário a escolheu, mas porque ela escolheu lutar por si mesma, por seus valores e por um amor que transformaria ambas as suas vidas para sempre.